Olá, seja bem-vindo ao Português Acessível. Hoje nós falaremos sobre a vírgula, né? É um sinal de pontuação, tá certo? Então, a vírgula, esse sinal que está aqui, é um sinal de pontuação que tem suas especificidades, ou seja, suas ocasiões para serem usados. Não pode sair botando aí vírgula em tudo que é canto, tá certo? Nem também pode omitir para não prejudicar a sua mensagem ou aquilo que você quer comunicar, né, a outra pessoa de modo escrito, tá bom? Eu sou o professor Edson Carlos de Sena. Então vamos lá? O nosso tema, nossa aula é o uso da vírgula. Para separar termos que exercem a mesma função sintática quando não forem unidos por i ou e nem. Então a vírgula serve para separar termos que exercem a mesma função sintática quando não forem unidos por i ou i nem, certo? E em outras regiões, na Bahia fala i, em outras regiões fala e ou e nem, certo? Então, essa questão de regionalidade, certo? Vamos para o próximo. Maria comprou maçãs, goiabas, bananas. Então, está nomeando que Maria comprou maçãs, goiabas, bananas. Então, maçãs, goiabas e bananas pertencem ao universo dos alimentos, especificamente das frutas. Certo? Também. A vírgula também serve para separar apostos e alguns tipos de predicativos. Vejamos um exemplo. Freud, fundador da psicanálise, foi o homem que deixou um grande legado para a humanidade. Então, Freud, né, está dizendo, fundador da psicanálise, ele que está entre vivos, está dizendo quem é Freud, como Freud é reconhecido, né? Então, é um aposto, né? Fica aí bem explicado. A vírgula também serve para separar vocativos. O que é um vocativo? Vocativo é um chamamento, né? Vejamos um exemplo. Você olhou, Paulo, as fotos? Então Paulo, a pessoa quando está falando, chama Paulo, a atenção de Paulo. Você olhou, Paulo, as fotos? Poderia ser também no início, a palavra Paulo, vírgula, você olhou as fotos? Como nesse caso Paulo está no meio do enunciado da frase, então a palavra Paulo fica entre vírgulas, certo? A vírgula também é usada para isolar adjuntos adverbiais por serem longos ou quando queremos destacá-los. Vejamos. Hoje irei estudar mais. Hoje é adjunto adverbial de tempo. Então, eu quero destacar esse adjunto hoje, vírgula, irei estudar mais. Né? E também em adjuntos mais prolongados. Né? Às 8 horas e 15 minutos, vírgula, eu estava trabalhando. Né? Então você vê que nesses casos, né, a vírgula dá até mesmo uma certa assim, entonação à sequência, uma certa, digamos assim, harmonia, desenvolvimento harmonioso. Né? Hoje irei estudar mais. Às 8 horas e 15 minutos eu estava trabalhando. Certo? Então vamos para frente. Para separar expressões explicativas ou corretivas. Né? Para explicar ou para retificar, né? Corretivos. Vejamos exemplos. Alguns exemplos. Não seja besta, ou seja, desatento. Tá vendo? Se ou seja, está explicando que não seja besta, seja desatento. Então, você não deve ser desatento. Né? Tá explicando ainda mais a expressão. Outro, amar-te, sem dúvida, foi minha pior opção. Então, sem dúvida, está dizendo que sem dúvida foi a pior opção amar aquela pessoa. Né? Então, amar-te, né? Então, sem dúvidas, no caso aqui, sem dúvida,
foi minha pior opção. Então, amar sem dúvida foi minha pior opção. Certo? Vejamos. A vírgula também serve para separar o nome de uma cidade, ou seja, um local, anteposto à data. Vejamos aqui um exemplo. Salvador, vírgula, 14 de março de 2014. Tá vendo? Então, Salvador, local, e a data, 14 de março de 2014. Ok. A vírgula também é utilizada para separar certas conjunções pós-positivas como entretanto, contudo e pois. Vejamos. Os homens desonestos, contudo, não deveriam ser eleitos. Né? Então, você vê que contudo é um termo que está se colocando contra, né? Contudo. Então há uma oposição, certo? Então, contudo, deve ficar entre vírgulas. Entendeu? Vamos para o próximo exemplo. Para indicar o uso de elipse de um termo. Que é elipse? A substituição de um termo por um sinal, que no caso é a vírgula, esse sinal que substitui. Né? Vamos ver aqui. Alguns homens falaram que Jorge se confundiu, outros, vírgula, que ele estava correto. Então, você vê que essa segunda vírgula, após outros, está substituindo falaram. Outros falaram que ele estava correto. Então, aqui está a explicação entre parênteses, ok? Então, a vírgula está substituindo o termo falaram, né? Certo? Vamos para o próximo. Para separar termos que desejamos destacá-los. Então, você quer dar aquela ênfase a um termo, você quer destacá-lo, então você usa a vírgula. No caso, a arma, Newton a trazia em sua mochila. Então, a arma, vírgula, Newton a trazia em sua mochila. Chamar a atenção para a arma. Ok? Vamos ver. Para separar os elementos paralelos de um provérbio. Então, vamos ver aqui um provérbio. Mocidade ociosa, velhice vergonhosa. Olha que triste. Então a vírgula está aqui separando, né? Mocidade ociosa, velhice vergonhosa. Então, fica bem claro isso. E as referências. Então, para essa aula eu utilizei como referência a novíssima gramática da língua portuguesa de Domingos Pascoal e também a gramática reflexiva de William Roberto Cereja e Teresa Coach Magalhães, certo? Então essas foram as duas referências que você pode utilizar também como dicas de estudos, né? Essas duas dicas, ok? Então gostaria de te agradecer e eu peço que você divulgue, né? E também você se inscreva em nosso canal. Um forte abraço!